Boa tarde, gente. Hoje, 17 de outubro, máquinas elétricas. A última aula eu passei o conteúdo que foi revisando, né, as grandezas de magnetismo, campo magnético, fluxo magnético, porque agora a gente precisa retomar aí, segundo bimestre, transformadores, tá? Então vamos começar aqui. Primeiro com o modo mais primitivo aí do transformador, né? Seria o que, na verdade? Então, transformador, ele vai transformar o que? Níveis de tensão, né? Níveis de tensão ou de tensões. Então a gente pode ter um transformador que aumente a tensão, né, que diminua, enfim. A gente vai transformar, né? É curioso que o transformador ele só funciona em corrente alternada, tá? O transformador ele só vai funcionar em corrente alternada. Por quê? Não dá para converter níveis de tensão em corrente contínua? Pelo seguinte, ó. A gente se valendo aí da lei de Faraday-Lenz, né? Faraday-Lenz. Qual seria a condição necessária para eu gerar energia num circuito fechado? Então, digamos que eu tenho uma bobina, né? Conforme a gente viu ali na última aula. E se eu tenho um campo magnético, né? Com determinado fluxo, que é um fio, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um voltímetro monitorando ele, um amperímetro. Se eu simplesmente deixo o ímã parado aqui, não acontece nada, né? Mas a partir do momento que ocorre a variação, né? Seja de intensidade, seja na área da espira, ou seja mesmo do ângulo, né? Conforme o gerador gira lá, muda o ângulo. Então, se tem alguma mudança de parâmetro, ocorre variação do fluxo dentro dela. Ela percebe a variação e eu gero a energia, né? Tensão induzida, então, por meio da variação do fluxo magnético na espira. Portanto, se eu tenho um primário de um transformador exposto a um secundário, tá? Se aqui eu aplico corrente contínua, ok, isso aqui gera campo magnético, é como se fosse um eletroímã, né? Porém, essa outra bobina aqui, ela não percebe variação. Então, eu não gero aqui tensão induzida, tá? Agora, se eu aplico naquele primário corrente alternada, né? Aplico aqui uma fonte de corrente alternada, eu gero aqui um campo, né? E esse campo, ele varia, né? Se eu estou alimentando aqui com corrente alternada, ele varia. A outra bobina percebe essa variação aqui desse fluxo magnético e eu gero tensão induzida aqui nesse secundário, né? Então o transformador ele só vai funcionar em corrente alternada, tá? Então, ele transforma níveis de tensão alternados. Então esse é o motivo da nossa corrente elétrica prevalecer hoje corrente alternada, né? Residencial, porque a gente pode trazer valores maiores sem ter perdas, né? Aí no transformador a gente derruba aí para o nível residencial. Se tivesse de utilizar a corrente contínua residencial em casa, o mesmo valorzinho que sai lá para transmissão seria o de chegar na minha casa, por exemplo, né? E a gente sabe que isso não tem como aí por conta das perdas, tá? Então, um motivo aí de prevalecer a corrente alternada. Bom, então dando segmento aqui, o que seria a ideia principal, né, de um transformador primitivo, vamos dizer assim, né? Eu poderia pegar uma imagem aqui pronta, né, e fazer as anotações por cima, mas eu vou tentar desenhar, porque aí vocês já têm ideia de como desenhar aí no caderno, né, se for o caso de fazer a ilustração. Então eu costumo desenhar assim um material ferromagnético e dar a noção de profundidade.
Tá? Então vamos supor que eu tenho uma peça, né, desse formato aqui, composta aí de um material ferromagnético, né, ou seja, um material que possa conduzir o fluxo magnético. Tá? E aí eu venho aqui de um lado dele e posiciono uma bobina. Tá? Enrolo um fio aqui e alimento ele com corrente elétrica, né? Uma determinada tensão aqui, V1. Aí o que vai acontecer? Isso aqui vai magnetizar o material, né? Vamos dizer assim, entre aspas, ou seja, vai criar aqui uma força eletromotriz induzida. Pelo material vai passar a circular um fluxo magnético. Tá? É bom notar que aqui está sendo alimentado. Tá? E aí vai circular um fluxo pelo material. Ele vai circular como? Ele vai circular pelo centro da peça. Tá? Ele vai circular pelo centro da peça. Quem vai circular? O fluxo magnético. Tá? De forma que, se eu vier aqui e posicionar uma outra espira, né, uma segunda espira, vou mudar aqui de cor, posicionar aqui uma espira sem alimentar ela, tá? Aqui vai aparecer o quê? Uma tensão V2, porém essa aqui foi induzida. Você percebe que eu estou alimentando aqui onde está amarelinho, né? Ela vai fazer circular um fluxo pelo material. Essa outra bobina que eu enrolei aqui na peça vai perceber um fluxo passando dentro dela, né? Como aqui é corrente alternada, ocorre variação desse fluxo. Essa outra bobina percebe essa variação, né? Essa outra bobina percebe a variação e eu gero aqui uma tensão V2 que é induzida, tá? Isso aqui é o princípio aí de funcionamento do transformador, tá? De forma mais primitiva. Lógico que hoje tem o primário separado ali do secundário, né? É o dielétrico, né? É ar, tá? Então aqui a gente pode, pelo mesmo princípio, passar pela peça esse fluxo, tá? O importante é uma bobina perceber a variação do fluxo que está sendo causado ali pela outra, tá? Então, no próximo vídeo aí a gente faz uma analogia disso aqui com circuitos elétricos e aí a gente inicia circuitos magnéticos.